Ok. Pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro aí da nossa jornada, né? E hoje nós vamos contar um pouco de história, mas é a história da administração, da gestão, e enfim, né? Ih, rapaz, peraí, caindo água aqui dentro. Rapaz, a chuva tá braba aqui. Começou a cair água aqui dentro do... Opa, dentro então vamos do trocar de salão. lugar. Não, mas já dei um jeito aqui para ela ir para um outro canto aqui. Tá bom. Esses são os imprevistos do ao vivo, né? Mas então, pessoal, hoje nós vamos ver um pouco aí da história aí, né? Da evolução aí dos sistemas de gestão, de administração, né? E vamos conectar isso com as revoluções industriais, né? Porque a cada revolução industrial que acontece, você tem uma mudança também, uma evolução da gestão e da administração, né? Então, nós vamos começar lá atrás, lá no artesão, entendeu? Mas eu não vou passar ano por ano, não. Eu vou pular alguns anos aí para a gente chegar rápido aqui na quarta revolução industrial, né? Para depois a gente entrar na evolução aqui dos sistemas de gestão da qualidade, e aí nós vamos entrar na qualidade, né, sistemas de gestão para organizações educacionais, né? Aí nós terminamos aí, né, falando um pouco da escola, para ir no próximo encontro, aí nós vamos entrar propriamente dito no tema, né, nosso, que é sobre sistema de gestão nas organizações educacionais. Ok? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, porque aí fica mais fácil aqui para mim. Então, deixa eu ver aqui, janela. Isso aqui. Compartilhar. Estão vendo a tela aí, pessoal? Sim, estou vendo. Pois, vê se está passando o slide aqui. Tá passando. Tá Oh, passando. beleza. Eu sempre fico tenso nessa hora de começar o negócio, porque a tecnologia sempre me prega umas peças aí, entendeu? Mas estamos aqui, firme. Então, nesse encontro, né, a gente vai falar um pouco, né, a gente já falou na aula passada sobre o que é qualidade, não vou falar muito sobre isso, né? A história da administração organizacional, evolução da gestão da qualidade, uma visão geral de uma organização educacional e os macroprocessos de uma escola, tá? Então, vamos seguir nessa linha, tá? Para a gente caminhar. Então, a gente tem aqui na norma, né, que a ISO fez sobre sistemas de gestão para organizações educacionais, né, eles deram uma definição de serviço educacional, tá, que é um processo, né, que apoia a aquisição e desenvolvimento da competência dos alunos através do ensino da aprendizagem ou da investigação. Então, é uma definição assim, bem ampla, né, que a gente pode usar de muitas formas, né? E aí, a qualidade, né, eu fui pegar a definição lá na ISO 9000, que é uma norma de conceitos e definições, né? Então, sobre qualidade, ele fala que uma organização que é focada em qualidade, ela promove uma cultura que resulta em comportamentos, atitudes, atividades e processos que agregam valor. Para quem? Né? Para os clientes e outras partes interessadas, né? No final da aula do nosso encontro passado, a gente falou um pouco sobre
sobre as partes interessadas aí de uma escola, né? Falamos também um pouco de clientes, né? Que a gente, nessa norma de sistema de gestão para organizações educacionais, a gente não fala em cliente, a gente fala em alunos, tá? Que, em última análise, são os clientes, né? São agentes e são clientes, né? E aí a qualidade, ela tem essa capacidade de promover essa cultura, né? Que gera comportamentos, atitudes, atividades e processos, né? Que vão fazer com que as partes interessadas, né, todas elas, tenham suas necessidades satisfeitas, tá? E essas partes interessadas pertinentes, né, essa norma ISO 9000, ela fala que são aquelas que fornecem risco significativo para a sustentabilidade organizacional, tá? Se as suas necessidades e expectativas não forem atendidas. E aí eu me lembro sempre de um exemplo que aconteceu numa escola que a gente estava implantando isso, e é uma escola que fica localizada, né? No centro de São... numa região bem... muito povoada lá de São Paulo, da Zona Sul, e então tem muitos prédios em volta. E aí chegou uma hora que eu falei assim, vem cá, o pessoal daí não reclama de barulho e tal, né, das escolas, da sirene. Eles reclamam sim, mas a gente tem feito coisas aí para minimizar isso e tal, né? Eu falei, pois é, esse pessoal em volta é uma das partes interessadas. Porque se esse pessoal for atingido de alguma forma, né, com barulho ou com trânsito muito intenso na hora de entrada e saída da escola, esse pessoal vai reclamar, né, e vai dar problema para vocês, né? Então, por isso que eles colocaram essa definição aí de partes interessadas pertinentes, né, que são aquelas partes que fornecem algum risco, né, para a sustentabilidade da organização. Agora, e o que é um sistema de gestão, caso da qualidade? Né? Eu já falei no encontro passado que essa norma que nós vamos tratar depois, a 21.001, ela fala só sistema de gestão para organizações educacionais. Foi tirada a palavra qualidade para não dar conflito com outro comitê técnico da ISO, que é o que trata de sistemas de gestão da qualidade, tá? Então, agora, como é um sistema de gestão para as organizações, sistema de gestão da qualidade para organizações educacionais, então, mesmo sendo um sistema de gestão baseado no formato e nos conceitos da ISO 9000, né, essa palavra foi retirada, né? Mas, enfim, o que é um sistema de gestão da qualidade, né? É aquela que compreende atividades pelas quais a organização identifica objetivos e determina os processos e recursos necessários aí para você alcançar os resultados desejados, né? E, além disso, um sistema de gestão da qualidade, ele gerencia a interação desses processos e recursos necessários, tá? Para realmente realizar os resultados para as partes interessadas pertinentes. Ok? Ó, pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem falar, pode ligar o microfone e falar, viu? Apesar do Evandro dizer para eu fazer, né, não contar muita história, mas podem interromper, tá? Bom,
Além disso, né, esse sistema de gestão da qualidade ele permite à alta direção, né, otimizar a utilização dos recursos, considerando as consequências da decisão, das decisões da direção, tá, de longo e curto prazo. E, além disso, ele provê, né, meios para identificar ações para tratar consequências pretendidas e não pretendidas, né? Eu lembro que numa das revisões da ISO 9000, na definição de produto, eles queriam colocar produtos intencionais e não intencionais, tá? Então, quando a norma falasse de produto, estaria envolvendo o produto que você quer fazer, né? E um produto gerado ali, com um processo, mas que você não queria gerar aquilo, mas gerou, né? E aí o exemplo que sempre me vem à mente é a produção do álcool, né? Que produz o álcool, mas ele tem um subproduto lá, que é o tal do vinhoto, que é um horror aquilo. Eu acho que hoje já conseguiram identificar uma destinação mais produtiva para esse vinhoto. Mas, na época, não tinha. E aí, principalmente os países em desenvolvimento, eles falaram o seguinte, não, a definição de produto não pode incluir os produtos não pretendidos, que não são aqueles objeto do meu trabalho. Só que o sistema de gestão da qualidade, né, ele identifica ações para tratar essas consequências pretendidas, ou seja, tudo aquilo que você faz para ter o produto, e daquelas não pretendidas também. Tá? Apesar da definição de produto não incluir isso, mas o sistema de gestão ele tem que dar conta dessas ações aí que geram consequências aí indesejadas. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com a história e evolução da gestão da qualidade, né? E aí, eu achei que seria assim, interessante a gente conectar a evolução da administração organizacional com a evolução da indústria, né? E essa questão ela foi muito desenvolvida para a questão de desenvolvimento de produtos, né? E que são nas várias revoluções que tivemos, né? Aí a gente vai ver o impacto da Revolução Industrial, que toda Revolução Industrial ela transforma, né, a maneira como as empresas são administradas e operam. Por exemplo, mudança da produção artesanal para a produção em massa, automação de processos, necessidade de maior eficiência e controle, né? Principalmente agora, né, que a gente está com questão de sustentabilidade, né? E desenvolvimento de novas teorias e práticas de gestão. E tudo isso foi impulsionado, né, por essas mudanças, né, essas revoluções industriais que a gente vai comentar, né? E aí são vários os impactos, né? Novas teorias, ênfase na eficiência e produtividade, desenvolvimento da administração científica, né? Do artesão, para depois você passar para uma coisa mais, vamos dizer assim, mais objetiva, né? Crescimento e complexidade das organizações, a parte de recursos humanos, né? Chegou uma hora que o pessoal falou, não, tem gente aí trabalhando e esse pessoal precisa ser considerado na hora da gestão, né? Porque até então olhava-se só a produção em si, né? A questão dos ambientes de trabalho, né? Recursos humanos, ambiente de trabalho,
impacto nas relações de trabalho, avanços tecnológicos e automação, desenvolvimento a partir de tudo isso com novos modelos de gestão e impacta aí na gestão da qualidade, né? Ou seja, a revolução industrial, ela transforma a gestão das organizações, impulsionando o desenvolvimento de novas teorias e práticas administrativas, com foco na eficiência, produtividade e organização, e no impacto das relações de trabalho e na tecnologia utilizada nessas organizações. Ok? Vou fazer só um teste aqui. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada na evolução das teorias de administração, né? Tendo aí, no eixo horizontal, né, as diversas revoluções industriais que nós tivemos, né? Desde o artesão, passando pela primeira revolução industrial, que foi quando veio a questão do vapor, a segunda, que veio com a eletricidade e o petróleo, e a terceira, que foi a da revolução digital, e a quarta, que é essa que nós estamos vivendo, né, onde o principal agora, que nós está impactando em todos nós, é a inteligência artificial, né? E aí, falando do artesão, peraí, só uma coisinha aqui. No eixo vertical, né, no eixo Y, vamos dizer assim, aí ela vai mostrando, né, a complexidade das organizações que vai mudando com o tempo, né? E aí, o artesão era ele com ele mesmo, era ele direto com o cliente e com os seus fornecedores, né? Então, a complexidade da organização artesão era a mais simples e direta possível. O máximo que poderia existir ali seria um ajudante. E aí o artesão, ele fazia o produto, avaliava a qualidade desse produto ou serviço, vendia ou trocava seu produto ou serviço sem intermediários, e a satisfação dos clientes ela era identificada e comunicada sem burocracia, né? O cara gostou, não gostou, fala na hora, devolve, briga e tal, mas era ali na hora, ao vivo e a cores, né? E se houvesse necessidade de alguma correção, melhoria, né, o próprio artesão providenciava, se fosse o caso, e incorporava no seu produto ou serviço dali para frente. Certo? Então, a primeira revolução industrial, ou seja, aquela que saiu do artesão para a indústria, ela ocorreu na segunda metade do século XVIII, né? E foi iniciado na Inglaterra, e seu maior símbolo é a utilização da energia a vapor. E substituição à energia a tração animal e energia hidráulica pela energia a vapor. Aí eu assisti uma vez uma apresentação sobre futurismo, e aí eles fizeram uma imagem que eu achei bem interessante, né, que foi a transição, né, que essa primeira revolução do artesão para a primeira revolução industrial trouxe, né, e essa substituição da tração animal para a energia a vapor, né? Porque o pessoal já estava desenvolvendo ali, né, porque imagina, né, cavalos andando pelo meio da rua e tal, aquela sujeirada toda, então o pessoal estava imaginando como evitar isso, já começaram a inventar fralda para cavalo e um monte de outras coisas para evitar que os animais trouxessem muitos transtornos, e aí surge a energia a vapor. E tudo aquilo que tinham inventado para melhorar, né, as condições da cidade foi para o brejo. E é isso que acontece muitas vezes com a Revolução Industrial, né?
Quando você passa da utilização de energia a vapor, por exemplo, num trem, né, para energia elétrica, aquela indústria que fazia, que eles usavam ali, tinha a fornalha, né, e ali saía uma chama, né, e saiu vapor, né, mas tinha uma iluminação ali dentro, formada pela chama que estava ali dentro. E aí eles tinham um farol, né, que era um vidro colocado ali, né, e que aproveitava essa iluminação da, da queima do carvão, enfim, né? Aí sai a energia a vapor, né, e entra uma outra coisa, né? E aí, entrando essa outra coisa, né, a energia elétrica, né, não tinha mais utilização para aquele vidro, né, que foi feito, né, para ser térmico, né, a prova de calor e tal, e aí tinham que achar uma outra utilidade para aquela indústria, e aí surgiram os Pirex, enfim. Isso é só curiosidade, tá, pessoal? E, bom, então, essa segunda revolução industrial, né, ela teve lá os seus símbolos, né, e os seus principais atores, né, a linha de montagem do Henry Ford, né, e o Taylor veio em seguida, né, com a administração científica, ou quase ao mesmo tempo, e, em seguida, Fayol, né, todos eles pensando em como melhorar essa produção para que ela fosse mais eficiente, né? E então, por exemplo, o Ford, né? Ele dividia o trabalho, né, repetido e contínuo, né, pensando aí já numa administração científica, para aumentar a eficiência e a produtividade da linha de montagem, né, automatizada. Cada trabalhador executava uma tarefa específica. Produtos e processos eram absolutamente padronizados para que não precisasse mexer em nada na linha de montagem. E olha só o que Ford pensou também. Ele pagava salários mais altos para os trabalhadores, né? E com isso ele permitia que os próprios trabalhadores comprassem os produtos que eles produziam, ou seja, eles pudessem comprar também os carros que eles produziam, né? Então, esse era o Ford, né? O Taylor, ele continuou com métodos de trabalho e procedimentos, né, para aumentar a eficiência desses processos organizacionais, melhorar a produtividade e a eficiência econômica, principalmente no que diz respeito ao trabalho, né? E as críticas, né, que apareceram foi a questão dessa abordagem totalmente mecanicista, né? E desconsiderando as necessidades humanas e sociais dos trabalhadores. Então, o negócio era produzir, né? E aí, né, eu não sei se todos viram, mas aquele filme do Charles Chaplin, né, Tempos Modernos, né, que ele trabalhava numa linha de montagem, era mais ou menos aquilo. O trabalhador, ele tinha que dar conta ali, e aí se o cara quisesse aumentar a produção, ele aumentava a velocidade ali da linha de montagem, e o pessoal tinha que dar conta daquilo, entendeu? Ou seja, não se pensava nas pessoas, né? Mas tinha todo, né? Mas ele teve essa questão de métodos de trabalho e procedimentos de gestão, que aí já começou a ver, né, alguma coisa para administrar melhor tudo isso. E o Fayol, ele veio com a teoria clássica da administração, né, que é quem a gente conhece hoje, né, que são os 4 pilares aí de planejamento, organização, liderança e controle, tá? Que isso deu uma arrumada melhor, né, para essa indústria que queria ser cada vez mais
produtiva e eficiente, né? Pessoal, até aqui tá tudo bem? Está tranquilo? Podemos avançar? Para mim, está tudo bem. Eu acho que uma coisa interessante para pontuar, eu não sei se você vai falar na frente, é que uma diferença crucial entre o artesão e a produção do Ford é que o trabalhador ele passa a não ter mais contato com o resultado do trabalho dele, ou seja, aquele contato direto com o cliente, certo? Muito bem lembrado. Ele faz uma parte só do processo e ele não sabe se o produto final, o serviço final vai estar satisfazendo o cliente, como o artesão já tinha esse contato direto na época dele, né? E isso há bem pouco tempo, né? Ainda acontecia, né? Porque o cara estava trabalhando lá, por exemplo, na fábrica da Coca-Cola, né? O cara estava trabalhando lá, né? Um fazia o líquido, outro envasava e tal, não sei o quê. Mas o cliente final, né? Aquele cara lá que ia comprar Coca-Cola, né? Ele nem sabia o que acontecia. E aí a Coca-Cola deu uma sacada bem interessante, né? Que aí eu não sei se ela foi a primeira ou não, mas o caso que eu ouvi foi dela, né? Que ela todos os empregados da Coca-Cola sabiam qual era o objetivo de cada um deles. E aí perguntaram lá para o varredor lá do chão de fábrica, perguntou, né, o que ele estava fazendo. E a resposta dele foi assim: estou ajudando a vender Coca-Cola. Né? Então, essa ideia, né, quer dizer, um pouco maior, né, mesmo ele não tendo lá o contato com o cliente, mas pelo menos ele sabia, ó, eu tenho um papel aqui a fazer e eu preciso contribuir com isso. Né? Mas foi bem lembrado essa questão dessa falta de contato. Né? Bom, aí surgiram, né, o Maslow, né, criou aí, né, aquela pirâmide de Maslow das necessidades humanas, né, e que aí vai desde as necessidades básicas até lá, o topo da pirâmide, que já é a sua realização pessoal e outras coisas, né, que nem todos conseguem atingir, né? Mas isso começou a levar os gestores a pensarem um pouco mais, né, nas pessoas. Né? E, com isso, teve uma mudança grande na gestão também. Tá? E aí, em seguida, já surge, né, a teoria dos sistemas, né, em 1940, 50, por aí. Né? E aí, com isso, já entra, né, já começa, né, a terceira revolução industrial. E essa terceira revolução industrial, né, ela pegou essa parte de relações humanas, sistema e o desenvolvimento organizacional, aí com novas abordagens, né? Só para a gente lembrar aqui, né, a terceira revolução industrial, né, ela era constituída por tecnologia voltada para busca, geração, processamento e transmissão de informações e, inclusive, engenharia genética. E essa terceira revolução industrial, ela costuma ser chamada de revolução digital, porque houve o desenvolvimento dos semicondutores, a computação em mainframe, né, aqueles computadores gigantes, depois a computação pessoal, na década de 70 e 80, e a internet, né, que foi uma coisa aí absurda. Né? E aí teve aumento aí dos chips eletrônicos, essa questão de reduzir cada vez mais, né, o tamanho,
não só para a facilidade de utilização, mas também para a economia de matéria-prima, né? Aí apareceram chips eletrônicos, né? Substituindo aquelas válvulas que a gente... Bom, a maioria, não sei. Eu me lembro, né? Aí eu já vou denunciar a minha idade, né? As televisões a válvula, né? Rádio com válvula, né? Um negócio grande, né? Hoje você tem um celular que tem tudo isso, está na tua mão, até máquina fotográfica, né? Então, foi uma coisa absurda, né? E isso começou, né, no Japão, que na época, né, entre 92 e 2009, né, o Japão se tornou a segunda maior potência econômica mundial. Tá? E aí, o Japão teve um apoio grande de Deming e Juran, que a gente vai falar em seguida, né, com os seus sistemas de gestão, os sistemas de gestão da qualidade, que o Japão, Deming e Juran, eles eram americanos, mas os americanos não davam muita bola para a ideia deles, não. O Japão é que percebeu, né, eles levaram a ideia lá para o Japão percebeu, incorporou aquilo na indústria deles e tiveram aí um desenvolvimento absurdo, e depois todo mundo correndo atrás, né? E aí teve né, os tigres asiáticos, né, da década de 80, né, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, né, e chegando à China, né, atualmente, como a segunda economia do mundo desde 2010. E mais recentemente, né, a Índia. Né? Então, essa terceira revolução industrial, ela... E assim, o tempo entre o artesão para a primeira revolução industrial foi um. Da primeira para a segunda, o tempo já foi menor do que aquele anterior. E a terceira, né, da segunda para a terceira, foi menor ainda. E essa quarta, meus amigos, eu acho que vai ser menor ainda. Daqui a pouco já vai surgir outras coisas aí, com esse negócio de inteligência artificial, né? Mas, enfim, né? E aí tinha umas figurinhas carimbadas aqui, né? O Feigenbaum, o Juran, o Deming, né? Que foi um dos que consolidou melhor essa questão aí de sistema de gestão da qualidade, junto com o Juran, né? E logo em seguida surgiram aí, né? Uma padronização, vamos dizer assim, de sistemas de gestão aí com a ISO 9000. E surgiu também lá nos Estados Unidos um prêmio que era para incentivar as empresas, as organizações, a melhorarem cada vez mais. E esse prêmio, né, que aqui depois a gente copiou, incorporou e modificou, né, nós temos também o Prêmio Nacional da Qualidade, né, que teve aí um papel muito grande, que a gente vai falar mais tarde um pouco, né? E a ISO 9000, que era a padronização dos sistemas de gestão. Né? Então, só para a gente dar uma olhadinha aqui, nesse cara aqui, que é o Deming, né? Ele é um ícone, né? E ele foi quem primeiro falou nesse negócio de controle de qualidade total. Né? E ele falava em coisas do tipo sistema do conhecimento profundo. Ele elaborou 14 princípios, né, para levar a esse conhecimento profundo e a levar a esse controle da qualidade total. Né? Ele também foi responsável pela popularização do ciclo PDCA, que isso não foi criação do Deming, mas ele utilizou muito bem, né? Que é planejar, executar, controlar e agir para melhorar. Então, era um ciclo. Né? E como a gente já falou, né? O Deming, junto com o Japão,
foi o responsável pela revolução do sistema produtivo de lá, né? E os 14 princípios, eu não ia colocar, mas depois eu não resisti. Mas aí vocês não precisam ficar lendo isso, não. Eu vou só dar as principais questões aí, né? Primeiro é a questão da constância de propósito para a melhoria de produtos e serviços. Então, essa questão de melhoria de produtos e serviços era como um mantra, né? Desculpe. E as organizações, elas tinham como propósito uma melhoria sempre contínua, né? A segunda, né, era adotar essa mudança de mentalidade com um foco na qualidade e na satisfação do cliente, né? E em vez de apenas os resultados financeiros imediatos, né? Isso foi uma revolução também muito grande e que muitos empresários, né, da época, eles resistiram, né? Falaram, pô, mas esse negócio de qualidade, satisfação, isso custa caro, isso eu vou ganhar menos e tal. E, só que aí depois eles foram vencidos porque, sem qualidade, sem satisfação do cliente, né, os resultados financeiros vão por água abaixo, porque os produtos deles não vendiam, né, tinha outros melhores e tal, e, enfim, né? Então, essa mudança de mentalidade foi um processo, assim, um pouco doloroso, né? Que eu imagino, né, mal comparando, quando veio a libertação dos escravos, né? A economia era baseada na escravidão, né? Era aquelas pessoas que trabalhavam um pouco mais ou nada, né? Naquelas fazendas e produziam para caramba, e os donos ganhavam muito dinheiro. Aí, quando falaram em libertar os escravos, o pessoal, vai acabar o mundo, né? A economia, nós não vamos... Enfim, vocês sabem tudo muito bem o que aconteceu, né? E esse negócio de qualidade foi, em menor proporção, né, alguma coisa nesse sentido, né? Aquele que olhava só o financeiro, né? O departamento principal da indústria era o departamento financeiro e a produção, obviamente. Depois veio aí a questão da qualidade, etc., que tomou o seu espaço. Outra coisa é acabar com a prática de fechar negócio com base apenas no preço, né? E aí a ideia, né, que o Deming tratava era assim, buscar relacionamentos de longo prazo com fornecedores que ofereçam qualidade e custo total otimizado, né? Eu trabalhei na Petrobras, né, na minha vida toda, praticamente, e lá a gente comprava por concorrência, né? Então, dava especificação, os fornecedores, eles diziam lá qual era a proposta deles, né? E se atendesse a especificação, tivesse um preço, o menor preço, ganhava, né? E só que com o tempo nós começamos a ver que o que tinha o menor preço nem sempre valia a pena, porque o sujeito, para conseguir fazer aquele produto com aquela especificação num preço menor, às vezes utilizava matéria-prima não muito adequada, né? A produção também um pouco mais relaxada, né? E aí nós buscamos lá mais ou menos o que diz esse princípio aí do Deming, né? Que foi, não era mais o menor preço, mas era o melhor preço, né? Então, envolvia aí, né, a qualidade, a durabilidade, né, e o custo total otimizado. Às vezes você podia pagar um pouco mais caro, né, mas a eficiência, né, a eficácia daquele produto era maior, né? E é o que acontece hoje, por exemplo, né? Eu, por exemplo, gosto de tomar café com leite em pó, né? E eu usava o leite ninho. Aí leite ninho começou a ficar muito caro, aí eu acabei comprando aqueles mais baratos.
Só que eu percebi que o leite ninho, quando eu usava leite ninho, eu precisava usar só 2 colheres de café para deixar do jeito que eu gosto. E a outra, mais barata, eu tinha que usar 4. Né? Então, é aquele negócio você trocar, né? O barato sai caro aí na história. Né? E hoje a gente olha melhor aquilo que mais se adequa ao que a gente quer. Né? De repente, se eu precisasse pagar menos de verdade, de repente eu continuava botando as 2 colheres lá de café daquele leite um pouco mais barato, né? Não ia ficar tão gostoso quanto o leite ninho, mas pelo menos no preço. Aí tem que fazer esse balanço todo, né? E a melhoria constante e sistemática de produtos e sistemas e serviços, né? Então, era focar na otimização dos processos para aumentar a qualidade e reduzir custos. E aí começou a ter até estudos e trabalhos em custos da qualidade, que, na realidade, são os custos da não qualidade. Né? Mas deixa quieto aí. Aí, a questão de instituir treinamento no trabalho, né? Adotar e instituir a liderança, aí a liderança passa a ter, né, segundo Deming, um papel fundamental, né? Não só na orientação para o trabalho e tal, né? Mas a liderança era responsável, e é ainda hoje, né, pela motivação dos funcionários, né? E para que os funcionários trabalhassem cada vez melhor, né? Mas não cada vez melhor na base do chicote, mas por ter um sistema que permitisse que ele trabalhasse melhor, né? Com mais produtividade e mais qualidade de vida, porque os processos e os serviços, né, que eles trabalhavam, eles estavam melhores. E, com isso, pôde-se diminuir até um pouco do controle que se fazia. Né? Porque o funcionário fazia aquele negócio todo rápido e tal, no final tinha um desperdício enorme. Né? Enfim, a liderança, e até hoje, né, a liderança é o que move as grandes organizações. Eliminar o medo, né? Né? Criar um ambiente de trabalho onde o erro não é penalizado. Né? Os funcionários eles podiam se sentir seguros, né? Para falar suas ideias, as suas preocupações, né? E até eram permitidos a errar, né? Desde que estivesse fazendo trabalho, né? Conforme era pedido, né? Mas isso aí sem medo de ter uma represália, né? Porque tinha uma época aí que, quando você ia dar uma ideia nova, não vem com essas ideias aí, porque isso aí só vai me dar mais trabalho e preocupação, e eu não quero saber disso, a gente já está ganhando dinheiro com isso aqui, vamos continuar, né? Time que está ganhando não se mexe, enfim, né? E aí ficava um medo, né, de apresentar a ideia nova, né, porque ia ser ridicularizado e tal. Então, o Deming, né, falou, tem que eliminar o medo, né, e derrubar barreiras, né, entre os departamentos. Né, e os departamentos que mais brigavam, né, era o departamento de compra e venda, né, com o departamento de produção. Né. O pessoal de vendas ia vendendo produto, e a fábrica lá não dava conta. Né? E nem se preocupava em saber né, qual era a capacidade da fábrica, se dava para vender tudo aquilo. Eles só estavam querendo vender porque eles tinham uma meta para bater e para ganhar dinheiro. Entendeu? Então, essas barreiras entre departamentos, né, teve que ser quebrada. Né? Tanto que hoje
né, nessas startups aí, né, a gente nem se fala em departamento, né? Hoje se organizam as coisas de uma forma mais biológica, né? Mais assim, integrada. Eliminar também aqueles slogans, exortações e metas. Ah, vamos conseguir, nós vamos e tal. Aí botava, como se... Não era um chicote que botava, não, mas era botando aquela ideia na cabeça, era tipo uma lavagem cerebral para o pessoal trabalhar cada vez mais e indo à exaustão. Inclusive, né, os gerentes, né, que tinham que dar conta lá das suas metas, né? E aí, com esses slogans, o que acontecia? Né? A qualidade dos produtos, eles diminuíam e não conseguiam melhorar de forma alguma. Né? Eliminar essa questão de cotas, né? Padrões de trabalho na linha de produção. Aí ele fala em substituir a gestão por metas numéricas, por liderança e foco na qualidade, né? E a qualidade nesse sentido mais amplo, né? De atender a todas as necessidades e expectativas dos clientes, né? Remover barreiras que privaram as pessoas do orgulho do seu trabalho, ou seja, promover um ambiente onde os funcionários se sintam valorizados, tenham orgulho do seu trabalho, né? Aí o Cláudio é um professor aí que gosta muito dessa matéria, né? De mexer no ambiente de trabalho, mexer com as pessoas, né? Para que as pessoas tenham satisfação e orgulho do seu trabalho, né? E trabalhem com alegria, com satisfação, né? Institui um programa vigoroso de educação e autoaperfeiçoamento, né? Aí são os próprios empregados buscando a sua melhoria, né? E buscando o seu desenvolvimento, e a empresa permitindo que isso acontecesse, né? Dando possibilidade, né, deles fazerem isso, né? E aí, com isso, colocar todos na empresa para trabalhar, para realizar a transformação que se quisesse para a organização, ou seja, engajar os funcionários no processo de melhoria contínua e transformação da organização. Isso até hoje ainda é difícil, né? Principalmente as grandes organizações, né? Para fazer o engajamento, né? de funcionários é complicado, né? Tanto que foi criado até um prêmio aí das melhores empresas para se trabalhar, né? Tem a ver com isso, né? Com o engajamento dos funcionários. Ok? Bem, então, essas eram as ideias de Deming, né? E aí nós chegamos aqui na quarta revolução industrial, né? Que é a internet 5G, indústria 4.0, ESG, e agora inteligência artificial, enfim, né? E aí, essa quarta revolução industrial, né, ela mostra uma revolução das cadeias globais de valor, né? E essa quarta revolução industrial, ela continua ainda agora no século XXI, ela começou no século passado, né? Mas nós já passamos aí 1/4 do século XXI e ainda estamos aí na quarta revolução industrial. Só que, embora a gente esteja ainda no início, precisando ainda compreender muitas coisas aí da indústria 4.0, internet 5G, né? A gente não tem dúvida, né, de que a velocidade e amplitude desse novo paradigma, né, ele aumentou de uma forma absurda, né?
Então, hoje, a gente tem bilhões de pessoas conectadas por dispositivos móveis, né? Isso traz até problema, né? A gente vê aí na política o que acontece com essas conexões, inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia, ciência dos materiais, armazenamento de energia e computação quântica, né? Então, muita coisa está aparecendo, né? E muitas dessas inovações, né, é apenas o início, né? E já estão permitindo que se vá para um outro patamar, porque elas constroem e amplificam, né, outras coisas, fundindo as tecnologias dos mundos físico, digital e biológico, aliando velocidade, amplitude, profundidade, impacto do sistema, né? Integrando diversas tecnologias, levando a mudanças profundas de paradigma, né? Então, aí você já vê, né? Da terceira para a quarta, o período foi bem menor. E eu já estou olhando a quinta revolução industrial, que está aí na porta, né? Não sei dizer ainda, né, o que vai ser, mas a gente já vai ter isso, né? E aí, meus amigos, imaginem, né, como as pessoas têm que ser preparadas, né, desde lá do artesão, como teve que vir mudando, né, o próprio conceito de educação, de escola, né? Então, e hoje, cada vez mais, né, nós temos hoje muita gente desempregada, né, e com muita falta de trabalhador em muitas organizações, exatamente por conta de falta de uma educação de qualidade, né? Então, vamos dar uma olhada agora, né, um pouquinho, né, o que é uma escola, uma organização educacional. Bom, aí, pessoal, eu queria deixar aí, dar 5 minutos para vocês falarem um pouquinho o que vocês entendem por uma escola, por uma organização educacional, o que ela pretende, qual é o seu papel, enfim. Eu preciso tomar uma água enquanto isso, né? E aí eu vou até tirar aqui do, do compartilhamento, né? Aqui. A sua pergunta é que sentido, Renato? Eu não entendi direito. Escola, né? Assim, como é que vocês entendem por uma escola? Porque nesse trabalho que eu estou fazendo, né, que eu estou tentando entender a educação, né, lá antes até do artesão, lá na época do artesão mesmo, né, o pessoal não dava muita bola para o cara que tinha que se virar e fazer as coisas do jeito deles lá. Só que aí as coisas foram mudando, as organizações foram crescendo, né? E você precisava de mais gente, só que uma competência melhor. E aí, na época, antes disso, né, era a educação, a escola, era mais para o pessoal, os religiosos, né, o pessoal das igrejas, né, eles é que tinham oportunidade de estudar. O povo mesmo, ele era ignorante. Só que aí depois o pessoal começou a ver que eles iam precisar desse povo aí um pouco mais instruído para poder trabalhar numa coisa um pouco maior, um pouco diferente, né? Para eles poderem ganhar dinheiro. E aí começou a vir as escolas, né? Então, isso foi uma primeira ideia lá das escolas, né? Que era de fazer isso, né? E aí, só para a gente conversar um pouco, eu queria dar agora já são 4 minutos, né?
para a gente falar um pouco sobre escola. Depois a gente vai colocar aí o que a gente buscou aí de escola e tal, para a gente entrar no nosso assunto. Então, eu posso falar para você, ó, vamos falar da perspectiva do trabalhador ou do ser humano como em si com relação à necessidade da escola. Se você for ver essa evolução que você mostrou aí, vamos pegar o Brasil. Antigamente, o Brasil era um país, basicamente, que se calcava no campo, tá? Na agricultura, né? Agricultura, você tinha trabalhador da agricultura. Com uma das revoluções, que foi a indústria, o pessoal saiu do campo e foi apertar parafuso na fábrica. Aí, de um jeito ou do outro, o pessoal aprendeu a trabalhar na fábrica. Com todo esse desenvolvimento tecnológico dentro das empresas, as perdas de trabalho, tem muita gente migrando para o serviço, não é? É, verdade. Só que agora o precipício está na frente, né? Aí que entra esse descompasso que você falou. A gente tem muita gente desempregada e tem muita vaga de trabalho aí. Por quê? Porque a educação entrando agora, a escola que eu imagino, ela não está acompanhando essa evolução. Eu me lembro, o Renato, de quando a gente quando a gente se inscreveu para participar aí, a ABQ pediu para a gente assistir um filme, não sei se você lembra, uma discussão entre, tinha duas pessoas da educação e duas da saúde, você lembra disso? Da saúde, isso. Estava lá. Você fez uma pergunta para um senhor de cabelo branco, que eu acredito, acho que é Cláudio o nome dele, que eu acredito que seja muito conhecedor da área da educação, e você falou do desenvolvimento, você fez uma pergunta do tipo desenvolvimento da escola no Brasil, e ele falou que a gente não tem a paciência, pelo menos o que eu entendi a resposta dele, porque a Coreia demorou 50 anos, não sei quem demorou 100 anos, não sei o quê, e nós estamos evoluindo. Só que, quando você mostra essa evolução mais rápida da tecnologia, nós estamos evoluindo muito devagar daquilo que daquilo que é necessário. Porque nós perdemos tempo no passado, né? Sim, mas hoje a Coreia fez, a Finlândia e tal. Exatamente. Né? Eles exatamente. Já estão... Hoje a gente está evoluindo. Eu não posso dizer para você que não estamos evoluindo, mas a nossa velocidade para conseguir recuperar tudo aquilo que nós perdemos é muito pequena em função do desenvolvimento tecnológico hoje em dia. Né? Você pega hoje, pelo menos eu acho que você também, você pega aí, eu comecei a programar com mainframe, né? Hoje, você tem aquilo lá no celular. Cartão perfurado, né? Aquele negócio lá. Quando eu entrei na Embraer para programar máquinas de CNC, estava saindo um cartão perfurado. Entendeu? Você fala isso para um garoto, um engenheiro hoje de 20 e poucos anos, o cara nem sabe o que é isso. Olha a evolução que teve de lá para cá, tudo que você teve que aprender. E eu acho que as nossas escolas estão muito distantes em acompanhar a evolução. Entendeu? É verdade. Eu não sei se é verdade, mas eu acho que o governo não sabe, não consegue entender a importância do que está acontecendo aí fora para que a gente possa colocar o Brasil numa situação de competitividade, numa situação de que possa... É esse o meu grande medo, sabe? Tadeu, e você está falando uma coisa, né? Por que será que surgiu, né, que a ISO resolveu fazer uma norma de sistema de gestão específica para organizações educacionais? Porque um sistema de gestão, né? A Mila pode responder isso, né, Mila? Cadê a Mila? Está por aí ainda, não? A Mila está fazendo mestrado, né? E ela é uma excelente profissional,
né? E o que acontece, né? Se você não mudar a forma da escola atuar, não vai ter jeito. Hoje estão proibindo os alunos usarem o telefone celular, né? Tá bom, não vai se distrair na aula, né? Ficar jogando ali, não sei o quê. Isso aí, meus netos de 5 anos de idade já são viciados nesse troço, né? Mas, e aí, como é que a gente faz para usar isso a nosso favor, a favor da sociedade, né? Então, isso está complicado. E aí o mundo, né, pensou, rapaz, esse negócio de sistema de gestão, ele ajudou muito a indústria a melhorar a qualidade e tal, né? Quem sabe o sistema de gestão para organizações educacionais não ajuda também a melhorar isso? Porque o sistema de gestão ele começa lá em identificar necessidades e expectativas. As necessidades e expectativas hoje são completamente diferentes de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, né? Então, a escola mudou, cara. Não tem jeito, né? Porque a escola é isso, né? É você trazer, né? Eu vou trazer aqui outra vez a apresentação aqui, para a gente seguir aqui na nossa conversa. Deixa eu ver se é esse aqui, acho que é. Então, eu falei para você, né, o Renato, eu tenho uma esposa que é supervisora de ensino, eu tenho uma cunhada que ela forma professores, tá? Ela dá aula, ela forma professores, mas eu não vejo esse pessoal tão interessado, né, em saber como é que, para onde o mundo está virando, sabe? Sabe o que eu acho, Tadeu? Acho que é mais medo do que desinteresse. Eu acho, eu particularmente, né? Porque Não o cara, sei, cara, não o sei, não professor sei. deve estar pensando assim, caramba, e agora? Pô, o que eu vou fazer? Né? Porque ele também não sabe ainda, né? O professor não sabe ainda. Então, vamos dar uma olhada aqui, Ó, o né? Cláudio quer falar aí, ó. Cláudio, por Oi, favor, você é pessoa eu na tô, lista. que- eu tô quietinho aqui, mas eu não me controlo, eu não sei ficar calado. Não, mas assim, não se São encontra para duas falar mesmo. coisinhas. Eu vou fazer um comentário, eu vou precisar encerrar, porque eu vou entrar numa live com uma instituição de ensino aí. Tá. Eu consegui adiar um pouquinho lá para pegar esse início com vocês aí, mas eu vou estar acompanhando, se Deus quiser, as demais aulas. Queria fazer só uma colocação, eu concordo aí com o Tadeu, só uma observação que eu vejo escolas e escolas, eu não tenho profundíssimo conhecimento. Eu fui professor em algumas instituições, mas eu destaco duas que eu acho que acompanha bem o crescimento e desenvolvimento da sociedade como um todo, o aspecto aí que o Renato bem colocou, da evolução, né, da inteligência artificial, até da qualidade, sem estar dentro das normas, vamos dizer, as normas formais, né, que é o Senai e o Senac, que são sistemas de ensino e que eu vi alunos chorando porque estavam terminando o ano. E não era com um professor, era com dois, três, e locais diferentes. Eles motivados, eu acredito, na minha visão, que o fato, conforme eu acredito também que a Escola Técnica Federal deva ser mais ou menos assim, conforme o Senai e Senac, em que há uma união das competências, vamos dizer, da teoria, que é preciso que tenha, com as práticas. Você entra numa sala de aula e a gente fica pensando que é aquele blá, 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 tanto como professor como aluno, que eu estive nos dois lados do muro, lá no Senac e no Senai, e quando olha, você está lá mexendo em computador, você está mexendo, você está fazendo paisagismo, você está mexendo, e aprendendo a teoria e colocando, chega até a arrepiar, e colocando aquilo em prática. É.
Eu fiz Hoje o que eu ouço, Cláudio? Não, porque antes de falar isso, eu estava querendo, aqui na mente, trabalhar se eu tinha outros colegas, professores, outros colegas alunos, que sentiam o que eu estou sentindo, para não estar falando assim para a maioria, mas eu vi que isso é um fator extremamente positivo, porque eu, de uma forma hoje, geral, eu acho a escola muito chata. o A escola professor hoje, tradicional, ele tem que ter, ele sim, tem um papel mais de facilitador do que um passador de conhecimento. Porque o conhecimento está aí, cara. isso. Você consegue acessar. Agora, ele tem que instigar o aluno a aprender. Hoje tem que E ensinar, a motivar. escola tem que ensinar o aluno a aprender. Eu Sim. me lembro que quando eu me formei em engenharia, a gente sempre fazia encontros aí da turma e tal. De vez em quando a gente convidava um professor, né? E num desses encontros, era um professor velhinho, que até já morreu. Aí eu falei, poxa, professor, eu estou trabalhando já há 5 anos, e o que eu usei, do que eu aprendi na engenharia nesses 5 anos, mas acho que não foi nem 5% do que eu Verdade. aprendi lá. Em contrapartida, eu tive que fazer e aprender outras tantas coisas que eu não tinha visto na escola, na faculdade, aliás, né? Aí ele falou assim, mas o papel da olha só o que o cara falou, o papel da faculdade, né? Ele não tem condições de dar todo o conhecimento que você vai precisar na vida, na sua profissão. Mas a faculdade tem que te ensinar a aprender. Você fazer as conexões e você aprender e vai lá e resolve um problema que tem. Entendeu? Juntando algumas tecnologias, algumas ideias novas, outras velhas, e enfim. Né? Então, pessoal, eu acho que a escola está passando agora por uma transição assim muito violenta, mas muito violenta. E por isso que eu estou essa coisa aí de sistema de gestão, eu acho que é uma forma de ajudar a escola a se organizar, a enxergar um pouco melhor isso. Porque a hora que ela tem que ver o contexto... Claudião, você tem que ir, né? É agora Vai com 8h30. Vai com Deus, Eu meu vou filho. só tomar um café. Desculpe aí, olha, muito Não, não, bom, tranquilo. prazer, Tadeu, os Tranquilo. demais componentes aí, Renato. Muito bom. Vamos estar voltando ao assunto educação aí, que me Ok, motiva muito. Tá ok. bom? Um forte abraço aí. Obrigado, desculpa aí, viu? Nada, nada. Vai em frente. Até breve. Ok? Até o próximo encontro. Até Mas breve. então, pessoal, a questão é essa, né? Então, vamos passar adiante aqui, que se eu começar a contar a história aqui, o nosso coordenador, ele vai brigar comigo, né? Então, vamos lá. A escola começou, né, aquela parte de gestão, né, começou com a administração escolar, né, que era o planejamento, organização, aplicação de recursos, alinhamento de setores, objetivos gerais da escola. Espera aí, deixa eu botar no modo apresentação aqui. Né? Então, era uma administração da escola, né? Fazer a escola funcionar. Né? Mas a escola era basicamente o professor ali que era o que comanda. Né? E até hoje ainda é o professor, e tem que ser, né? Só que com outro papel, talvez. A gestão escolar, ela é relacionada a tudo aquilo e mais ao aspecto humano, né? E a gestão, ela consegue dar significado aos recursos da escola. Porque tudo que tem numa escola é para viabilizar o processo de ensino-aprendizagem da melhor maneira possível. Direcionar o modo como vão ser utilizados, né, esses recursos no dia a dia. E voltada a incentivar a liderança, motivar a equipe, para dar ênfase à qualidade do currículo. Olha só, o currículo, que é um troço que eu não entendo. Né? Como engenheiro, né? Eu sei que o currículo é a parte fundamental de uma escola. Né? Você tem que ter o currículo, que é aquilo que você vai... Né? É o programa
que você vai passar para os alunos, enfim, em função daquelas necessidades, expectativas e tal, né? E hoje, né, a gestão ela está motivando também a participação dos pais, porque os pais são parte integrante da educação dos filhos. Eles têm que entender o papel deles na educação dos filhos, né? Renato, Outro passado eu falei sobre isso, né? Pode falar Renato, aqui. você tá mudando o slide aí, porque aqui ele travou aqui no gestão versus administração. Ah, é? Ué, como é que eu faço aqui, será? E ele não entrou no modo apresentação, tá? Ah, é? Ixi, então, peraí. Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou interromper aqui o nosso compartilhamento. E agora eu vou entrar aqui para compartilhar outra vez. Só que agora eu vou fazer de um outro jeito aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês, e até eu chegar onde eu estava, né, vocês vão ver algumas coisas aqui, né? Agora vocês estão na escola e organização educacional, certo? Isso, Passou para gestão e administração, certo? isso. E passou para gestão escolar. Isso, gestão escolar relacionada ao aspecto humano. Isso, beleza, né? E aí isso tudo está ligado à estratégia, a pessoas, né? A gestão, ela cuida muito disso. Então, a escola, né? Isso aqui eu peguei uma definição aí de escola, né? É a instituição que fornece o processo de ensino, no caso eu colocaria ensino-aprendizagem, para os alunos, com o objetivo de formar e desenvolver cada indivíduo em seus aspectos cultural, social e cognitivo. Né? Então, não é pouca coisa, não, né? E aí, aqui tem todos os elementos de um sistema, né? Você tem a organização, você tem um processo, você tem qual é o foco da escola, né? Que são os alunos, e tem o objetivo, né? Que é formar e desenvolver esses alunos. Né? E aí, aqui, só para a gente, né, ver um pouquinho aqui, os tipos de escola, né, que apareciam. Aliás, só um pouco antes aqui. Que eu falei no encontro passado, né, sobre uma palestra que eu fiz na Faculdade de Educação, que o cara falou que a educação era para formar cidadão, né? E agora, cara, está entrando exatamente isso. A escola é para formar cidadão. E um cidadão produtivo, contributivo, né? E que ele se desenvolva aí nesses aspectos todos, né? Esse social, né? Tem a ver com a questão do cidadão. Bom, e aí as escolas, né, foram criando aí tipos de escolas, né? Então, tinha a escola tradicional, que é essa que a gente tem até hoje, o professor no plano central do ensino, tem a escola freiriana, né, que defende o desenvolvimento crítico do aluno através de ações práticas, né? Essa aqui está me parecendo que seja alguma coisa que talvez a gente precise rever, né, para talvez utilizar melhor, né? Escola montessoriana, né, que foi criado pela italiana Maria Montessori, né, que é para que o aluno consiga, né, a ideia central dela era que o aluno conseguisse adquirir o conhecimento de forma independente, através das atividades apresentadas pelo professor dentro da sala de aula. Olha só, se não é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Aí tem escola construtivista, né? Onde o aluno é o protagonista do seu processo de aprendizagem, a escola Waldorf, né? Sistema, né, para o desenvolvimento integral do aluno, e aí essa escola Waldorf fala
nos aspectos intelectual, corporal, anímico e espiritual. Olha só, né? Então, olhando esses diversos tipos de escola, a gente já vê que teve uma evolução, né? Daquela escola tradicional para freiriana, montessoriana, né? Já teve uma evolução, né? Só que quero deixar bem claro aqui que nós não vamos tratar dos tipos de escola em termos pedagógicos, tá? Nós vamos tratar as escolas em termos da sua organização e gestão, tá? Então, aí, para simplificar, eu fiz aqui um exercício de uma visão sistêmica de uma organização educacional. Que você tem o aluno, que quer lá, né, a necessidade dele, a expectativa é conhecimento e preparo aí para a vida, para o trabalho, né? Você tem dirigente, o proprietário, né, que ele espera, né, que o aprendizado seja alcançado, os resultados da organização sejam alcançados, os professores, né, e colaboradores, né, que eles querem um trabalho, ambiente, reconhecimento. Tem os fornecedores, né, que querem encomendas, parcerias e tal, né? E tem os pais responsáveis, né, que querem os filhos preparados, né, para ser um cidadão ativo, positivo, né? Então, no final das contas, quer um aluno preparado. Agora, a gente tem que pensar assim, preparado para quê? Né? Então, essa é uma outra pergunta. E ainda tem uma outra parte, né? Se a gente pensar em escola pública, principalmente, mas mesmo na escola privada, né? O governo, com legislação e regras, ele tem lá as suas necessidades e expectativas também, né? Então, os produtos e serviços educacionais, eles estão voltados todos, né, para os resultados pretendidos para os alunos, né? E aí, esses resultados que atendam às necessidades, né, da sociedade, do mercado de trabalho e também do governo, tá? Porque hoje, né, nós vamos ser obrigados a mudar, porque senão a gente não vai conseguir atender tudo isso, né? Há um tempo atrás, a escola tradicional dava conta disso. Aprender a ler, escrever e fazer conta, né? Agora é muito mais do que isso. E aí, como é que foi a evolução dos sistemas de gestão da qualidade, né? Aí começa lá com o Schwartz, né, com cartas de controle, depois veio Deming, Juran, Ishikawa e outros mais, aí Feigenbaum e Crosby, né? Isso tudo levando aí, né? Aqui você está numa linha ascendente, né, em termos de qualidade, tá, das organizações, tá? Culminou aí com o prêmio nada, com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o prêmio Malcolm Baldrige e o PNQ, né, que é um primo-irmão, e as normas ISO 9000, que fizeram, né, com que a qualidade fosse, a gestão da qualidade fosse acompanhando o desenvolvimento, né? E aqui, se a gente olhar a indústria, né, ela estava com um desenvolvimento assim, né? Tinham algumas coisas que iam acontecendo, né? Até que esses movimentos todos deram aqui uma inflexão aqui na curva, né? Com as normas ISO 9000, né? Porque o conceito de qualidade, né? A definição de qualidade antes da 9000 era um horror, cada um falava um negócio. Era tudo a mesma coisa, mas cada um de uma forma diferente. Se você fosse numa empresa, o cara queria, né,
o cara tinha que ter uns 3, 4 manuais da qualidade para atender 3, 4 clientes, entendeu? Então, a 9000 ela veio padronizar isso, tá? Então, e padronizar, quando a gente fala em padronizar, muita gente pensa em bloquear, né? Em cercear, né? A inovação e tal, mas não é nada disso. Ela até começou assim, né? Ela era muito assim impositiva, né? Depois ela foi abrindo, e hoje, se você for ver uma norma dessa daí, você tem uma liberdade total, porém, tem algumas regras a seguir. Tá? E que né, que teve esse impulso aqui com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, onde o governo e os compradores tiveram um papel fundamental, porque eles exigiam que as empresas tivessem um sistema de gestão baseado nas normas ISO 9000. Tá? E aí, a indústria teve que implantar esse sistema, porque senão esses grandes compradores não iam mais comprar deles. Né? Eu acho que cheguei a comentar no encontro passado que a Europa, em 1990, falou que, a partir de 1992, a comunidade europeia não ia comprar mais de ninguém, nenhuma indústria, nenhuma fábrica, nenhuma organização que não tivesse o sistema de gestão da qualidade baseado na norma ISO 9000 implantada. Né? Inclusive o Japão, que não queria seguir isso, né? Porque eles tinham um conceito de qualidade muito desenvolvido, os produtos deles eram muito bons, mas eles tiveram que implantar um sistema de gestão baseado na 9001 também, porque senão não vendia lá para o resto do mundo. Né? E aqui, as organizações educacionais apareceu em 2020, aqui no Brasil, né? Ela foi lançada em 2018 pela ISO, né? Uma norma equivalente aí a 9001, só que para a escola. Agora, a grande dificuldade aí, aqui, por isso que eu botei esse ponto de interrogação, lá na indústria, né, teve governo e principalmente os compradores que fizeram uma pressão, né, e essas organizações tiveram que implantar por livre e espontânea pressão. Né? Agora, na escola, quem que vai fazer? Né? Quem que vai fazer esse papel para as escolas ficarem aí, né, incomodadas e terem um sistema de gestão, né, e que pudesse minimamente dar conta do que tá acontecendo hoje? Né? E por isso que veio essa norma aqui. Né? E aí, meus amigos, o grande desafio é esse. Né? Mas, como alguém falou no encontro passado, a grande pressão tem que vir da sociedade. Né? E vai vir, eu acho que da sociedade, da própria indústria, do mercado de trabalho. Né? Vai falar, esses alunos que vocês estão produzindo aí não estão dando conta do que eu preciso. Né? Mas nós estamos bem no comecinho disso aí, nas organizações educacionais. Por isso, é um mercado aí enorme de trabalho. Tá? E já tem muitas organizações, né? Tem a Fundação Pitágoras, né? Lá de Minas, que está fazendo um trabalho belíssimo, baseado em sistemas de gestão. Pessoal lá do Ceará, de Pernambuco, né? Eles estão fazendo todos assim, baseado nesse sistema de gestão da qualidade. O que eu imagino é que, como aconteceu com a indústria, né? A ISO 9001, ela meio que pegou e falou, esse é o padrão mínimo de qualidade de um sistema de gestão. Aqui, a 21001, né, ela é o padrão mínimo para um sistema de gestão para uma organização educacional. Tá? E aí, só para encerrar, e a gente
poder começar nosso fim de semana, né, eu imaginei aqui os macroprocessos de uma escola, né, os principais processos. Então, tem o processo de ensino-aprendizado, que, obviamente, é o principal, né, que acontece na sala de aula, mas você tem monitoramento, medição, análise, avaliação, você tem planejamento, você tem um projeto político-pedagógico, enfim, tudo isso para fazer com que o ensino-aprendizado aconteça, né? E tem os processos de apoio. Apoio para quê? Para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça da melhor maneira possível. E aí nós temos os processos administrativo, pedagógico, biblioteca, alimentação, limpeza, segurança, manutenção, enfim, temos série de processos de apoio para que a operação, né, porque o processo ensino-aprendizado ocorra, né? E para tudo isso também tem que ter um planejamento. E aí esse planejamento não é o planejamento do processo de ensino-aprendizado, mas é o processo de planejamento da organização educacional. E aí entra a diretoria, né, a alta direção, e a coordenação pedagógica, né, para fazer esse planejamento, para que essa operação, junto com esse apoio aqui, possa gerar produtos e serviços educacionais, com satisfação dos alunos, pais responsáveis, governo, mercado de trabalho, né? E tudo isso tendo uma liderança, né, que faça tudo aquilo que a gente falou, né? Coloque todos engajados nessa mesma direção, né, entendendo tudo, né, para atender a essas partes interessadas, né, as suas necessidades e expectativas, que geram os requisitos, né? As necessidades e expectativas, elas geram os requisitos, ok? E a partir desses requisitos é que o sistema de gestão ele trabalha, tá? Esses requisitos é que vão dar o ponto aqui para dar o tom, né, do que vai ser, do que precisa ser esse ensino-aprendizado, tá? Então, é isso que nós vamos ver agora, né, a partir do próximo encontro, dos próximos encontros, é como é que essa norma, né, ISO 21001, para sistemas de gestão para organizações educacionais, dá conta de tudo isso, tá? E aí, meus amigos, eu gostaria que tivesse no nosso grupo aqui mais pessoas da área de educação, para que a gente pudesse, né, ter pessoas que conhecessem mesmo, né, um pouco melhor a educação, né? Porque, pelo que eu vi, né, da relação de pessoas inscritas, né, tem muito pouco da área da educação. Eu acho que a maioria deve ser como eu, assim, um simpatizante, um cara que quer fazer alguma coisa, né, e acha que pode fazer alguma coisa, e pode mesmo, né? Mas nós não prescindimos dos educadores. Os educadores precisam... Porque chega numa parte lá da operação, né, e que é a parte do processo de ensino-aprendizagem, rapaz, isso aí é um problema que nós vamos ter, entendeu? E aí, Tadeu, e outros também que quiserem, se você quiser trazer tua esposa, né, se ela se interessar e puder ajudar a gente aí, entendeu? E quando a gente estiver conversando, né, para trazer realmente, né, porque eu sou engenheiro, né, eu sei falar muita coisa da engenharia, mas não sei falar muita coisa da educação. Eu acho que aí está um problema, né? É. Naquele último slide que você falou ali, que você mostrou ali, quando você pôs as partes interessadas e as expectativas, eu acho que aí é um grande problema, porque as nossas
a parte interessada das organizações de educação, de ensino, eu acho que elas não têm ideia de quais são as necessidades. Então, você pega pais. Pô, por que o pai coloca o filho na escola? Para o cara ser médico? Para o cara ter um bom salário? Para o cara ter um bom emprego? Para o cara ter sucesso, se dar bem na vida? Mas o que é necessário hoje e amanhã para se dar bem na vida? A gente lê a todo momento aí, o mercado de trabalho está mudando, uma profissão que tem hoje, daqui a uns anos não vai existir mais, coisas novas vão acontecer. Será que a gente está apontando para o lugar certo? Será que a gente... Sabe, o Renato, esse é o grande X. Não, mas é mesmo. Tá? E isso começa lá no ensino básico. Exatamente. Começa lá no ensino básico. Começa com uma mudança, né, de objetivos, né? O próprio governo teria que direcionar um pouco mais isso. Os professores, né, as faculdades de educação teriam que... Eu até estou curioso, né? Eu tenho bons contatos na UFRJ aqui, na UF, né? E eu queria saber, as faculdades de educação, como é que estão enxergando isso, como é que eles estão formando, né, pedagogos. A minha neta entrou na faculdade de pedagogia agora na UF, né? Pô, eu achei muito legal ela ter entrado e... Não, sabe o que? É que o meu mundo com relação a isso é muito restrito, né? Eu não tenho esse... É o que eu falei para você, mas vamos ser mais... Vamos abrir mais um pouco. A minha cunhada, ela forma professores. Olha aí. Pô, Tá? traz tua cunhada, cara, Então, para eu não ajudar a sei. gente. Se ela quiser, né? Óbvio, né? Ela dá aula em faculdade e ela forma professores. Aí Ah, eu vou contar um negócio para você. Há uns anos atrás, ela falou na sala da minha casa que ela não gostava e achava que nunca ia usar celular. Você vê que ela tem uma certa aversão à tecnologia, entendeu? aham. Hoje tudo bem, ela usa, mas, cara, o pessoal que está formando esse pessoal aí, eu não sei se eles têm, sabe? Eu tenho, Ô, eu ô, tenho Tadeu, 66 anos, cara, pô, eu podia estar quietinho no meu canto aqui, né? Aposentado, estou quietinho aqui no meu campo, ficar quietinho. Mas, cara, eu tenho uma necessidade de aprender, de estar em contato. Você lembra o que você falou na última aula? Pô, não é porque o cara é voluntário vir aqui, mas é uma obrigação, não é. Olha o valor que eu estou ganhando com isso, de aprender, de conhecer pessoas inteligentes. Isso não tem preço, Renato, não, e a entendeu? possibilidade da gente mudar também alguma coisa, né? De gente deixar Sim, alguma coisa sim. aí, né? Então, ô, Tadeu, ó, fala, tua cunhada, né? Fala para ela que se ela tiver disposta, conta para ela a nossa conversa e tal, né? Vê se ela teria disposição. A gente abre aqui 15 minutos para ela falar um pouco sobre a educação, como é que está sendo a formação de professores, né? Como é que está sendo a visão, né? Se estão pensando em outras coisas, em função dessa mudança toda que está acontecendo. Vou tentar Entendeu? trazer. E eu vou tentar também com alguma outra pessoa também para dar uns depoimentos aqui para a gente, sabe? Porque eu acho que é importante isso, cara. E aí, de repente, surgem algumas perguntas que podem até ficar na cabeça dela e ela levar até para a faculdade, não sei. Ou se eles já estão pensando nisso e já estão Às trabalhando vezes, nisso, vai ser às vezes melhor nós ainda. também, às vezes nós também estamos enganados, né? Exatamente. Se eles já O estão lá negócio na frente, nós estamos diz achando que que eles estão lá atrás. exatamente. Né? Mas, pessoal, ó, então é isso. Ó, nós estamos encerrando hoje aqui, né? 10 minutos antes das 21 horas. Né? O Evandro me pediu para acabar um pouco antes das 9 horas. Né? Mas, mas então é isso, pessoal. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, e até o próximo encontro nosso. Até o próximo. Um abraço. Pessoal, eu vou passar uma lição de casa para vocês, viu? Sobre esse negócio de escola, educação, para a gente dar uma pensada, né? E no próximo encontro, no começo do próximo encontro, vamos dar meia hora para a gente conversar um pouco sobre isso. Ok? Tá bom. Você vai mandar um e-mail, né? Vou mandar e-mail. Tá bom. E, Tadeu, se a tua cunhada topar, ou até a tua esposa mesmo, né? Você me fala antes, para eu bater um papo com ela. Fica tranquilo. Né? Tá bom? Tá bom. Falou, então. Um abraço. Bom fim de semana para vocês. Tchau. Obrigado. Para vocês todos também.